Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra e aqui neste canal promessa é dívida. Se eu prometi que ia ter a parte 3, tá no ar a parte 3 dos jogadores do Botafogo convocados para a Copa do Mundo. E nessa parte 3 nós vamos falar de 1966, 1970 e 1974. Foi um período de reformulação em que muitos dos jogadores que eu trouxe aqui na parte 2 não vão mais aparecer, a não ser um, Zagallo, que foi técnico do time de 1970. Mas daqui a pouco a gente fala de 1970 aqui, porque antes, logicamente, a gente vai seguir a ordem cronológica. Precisamos falar de 1966 na Inglaterra. Ano em que, depois do Brasil ter conquistado o bicampeonato em 58 e 62, se esperava um pouco mais do futebol brasileiro. Mas o Brasil acabou não indo tão bem nessa Copa de 66, passou por alguns problemas nessa época, e aí a Inglaterra, que disputou a Copa em casa, foi a campeã. Até hoje é o único título da Inglaterra conquistado em Copas do Mundo da FIFA. Bom, na Inglaterra, o Botafogo teve 4 jogadores convocados, e aqui um deles é especial, porque lá na década de 30, o Botafogo teve o Germano e o Pedrosa, 2 goleiros que foram convocados para a Copa de 34. Desde então, nenhum goleiro do Botafogo tinha sido convocado para a seleção. E em 66, voltamos a ter um goleiro nosso vestindo a amarelinha. O Manga, nosso maior goleiro na história, né? Acho que ninguém vai dizer que eu estou errado de falar que o Manga é o maior goleiro da história do Botafogo. Tá? Botafogo que durante toda a sua história teve sim grandes goleiros, mas o primeiro deles foi Manga, que nasceu em 1937 no Recife. Manga faleceu em 2025, aos 87 anos, mas ainda em vida já era eterno. Manga, inclusive, ganhou um dia, né, o dia do seu aniversário, acabou virando o dia do goleiro. Então, quando a gente comemora o dia do goleiro, a gente também está comemorando o aniversário do Manga, tá? Ele veio do Sport Recife para o Botafogo em 1959 e jogou até 1968. E não se trata de número de camisa aqui, tá? A gente fala da camisa 6, a gente fala da camisa 8, que eu vou falar mais para frente aqui nesse especial, mas quando a gente fala de goleiro, não importa se é 12, 48, 22, 1, 74, 180, não importa o número. Vestiu a camisa de goleiro do Botafogo, a pressão vai ser enorme, porque esta camisa já foi vestida por Manga. Então todo goleiro que chega para ser goleiro do Botafogo sabe que ele vai ter que seguir um legado. Se não seguir esse legado, a torcida vai fritar, porque a gente leva muito a sério a nossa história, a nossa tradição. Não somos o clube mais tradicional à toa. A gente entoa isso nas arquibancadas porque realmente somos o clube mais tradicional. A começar pelos goleiros. Manga foi lenda no Brasil, foi lenda no Equador e foi lenda no Uruguai. O maior de todos os tempos, ainda como eu falei, tem em sua homenagem o Dia do Goleiro, que é comemorado no seu aniversário, 26 de abril. Nessa Copa de 66, também nascido no Recife, nós temos aqui o substituto do Nilton Santos, o segundo lateral esquerdo da nossa lista. Inclusive, já dando um spoiler aqui, tá? Nas próximas partes, vocês vão ver que talvez os jogadores mais convocados para a seleção brasileira tenham sido laterais esquerdos. Alô, Alex Telles! Alex Telles aí tá na expectativa, tem jogado bem, é lateral esquerdo. A seleção brasileira tem um histórico de laterais esquerdos do Glorioso em Copas do Mundo. Em 50 e 54 e 58 e 62 foi o Nilton Santos, substituindo o Nilton Santos, Rildo, que nasceu em 1942. Antes de chegar ao Botafogo, passou pelo Ibis e pelo Sport em 59 e 60, antes de chegar ao Botafogo em 1961. Por aqui, jogou até 1966, até ir para o Santos. Depois do Santos, Rildo seguiu no futebol dos Estados Unidos em 1978, por lá fez a sua morada e em 2021
faleceu aos 79 anos em Los Angeles. Rildo foi o cara que seguiu, então, os passos do Nilton Santos como lateral esquerdo da seleção brasileira na Copa da Inglaterra, em 1966. Lembra que eu falei que não importa número, que quando é goleiro não importa se você é 1, 22, 48, 74, não sei quanto? Lembra que eu falei isso? Lembra que eu usei como exemplo a camisa 6 do Nilton Santos e a camisa 8 do Gerson? Pois então, vamos falar dele aqui agora. Gerson, canhotinha de ouro. Se você fala do Gerson e não canta a música do Gerson, me desculpe, senhoras e senhores, vocês não viveram. Vocês não tiveram infância. Não cantar Gerson Canhotinha de Ouro é até um pecado, tá? O Canhotinha de Ouro nasceu em 1941 em Niterói. É a personificação da camisa 8 do Botafogo, dono de lançamentos longos e certeiros em campo. Gerson era sensacional no meio de campo do Botafogo. Era dominante, como por exemplo, é o atual camisa 8 do Botafogo, Danilo. Mais um que pode estar na Copa do Mundo, ou seja, tem histórico de camisa de lateral esquerdo, mas também pode ter um histórico de camisas 8 convocados para a seleção brasileira. Alô, Danilo! Tá jogando muito. Merece vaga na seleção brasileira, porque está realmente seguindo os passos de Gerson Canhotinha de Ouro na dominância do meio de campo do Botafogo. Ele consagrou vários atacantes por aí, beleza? Era um exímio meio-campista, chegou ao Glorioso em 1963 e permaneceu até 1969. É respeitado como ex-jogador, foi um jogador muito respeitado, mas também é muito respeitado como comentarista esportivo. Tá aí na lida, nas rádios do Brasil há, sei lá, mais de 20 anos aí, comentando jogos de futebol. Inclusive, tem canal do Gerson aqui no YouTube. Inclusive, façam um favor, cheguem lá no canal do Gerson, é Canhotinha70, o nome do canal do Gerson. Cheguem lá, falei assim, vim pelo canal Memória Alvinegra, vai que o Gerson nota a gente, dá essa moral, tá certo? Deixa o like, comenta, compartilha também e aproveita e se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, tá certo? E vamos voltar a falar de Copa do Mundo de 66, porque depois de todos esses nomes que eu citei, tem um cara que também disputou a sua primeira Copa. Jairzinho, em 66, foi a primeira Copa daquele que a gente iria conhecer como o Furacão da Copa de 1970. Inclusive, tem um negócio que eu vou falar aqui sobre esse apelido, que é um detalhe histórico do futebol. Jairzinho, então, nasceu no Rio de Janeiro em 1944 e com ele a gente já consegue falar da Copa de 66, 70 e 74. Ponta direita dos mais letais, ainda era um jovem de 22 anos quando disputou a Copa, mas com 26 em 70, aí veio o auge da forma, onde ele assombrou o mundo, e muito. Ele se tornou o Furacão da Copa. E aqui vem a informação histórica. Furacão da Copa, apelido que só o Jairzinho possui. Ninguém no mundo, desde então até hoje, conseguiu chegar perto do que fez Jairzinho com camisa de qualquer seleção que seja. Jairzinho, então, é o único e legítimo furacão de uma Copa. Furacão da Copa de 70. Jairzinho chegou ao Botafogo em 1963, ficou até 1974 e ainda teve mais uma passagem ali, bem breve, em 1982. Hoje, Jairzinho tem 81 anos. Chegando na Copa de 70, no México, o Botafogo teve 3 jogadores convocados. Não vou falar do Jairzinho, porque aqui é a sua segunda Copa, a Copa que o consolida. Vou falar daqueles que foram convocados junto com o Jairzinho. Paulo César Lima. E com ele a gente começa a escalar um ataque poderoso. A gente sai da ponta direita com o Jairzinho e vai para a ponta esquerda com Paulo César Lima. PC tinha 21 anos apenas quando jogou a Copa de 70. Nasceu no Rio de Janeiro em 1949 e é cria das joias do bairro. Ele é uma das primeiras joias do bairro do time do Botafogo. E teve 2 passagens pelo Glorioso. A primeira entre 1967 e 1972 e a segunda entre 1978 e 1979. Saímos da ponta direita para a ponta esquerda e agora a gente precisa de um atacante referência. Vamos escalar o ataque do Botafogo então, porque o nome que vem agora vai ser pesadíssimo. Roberto Miranda.
filho de São Gonçalo aqui no canal Memória Alvinegra. Trio de ataque pesado formado. Na ponta direita, então, a gente tem o Jairzinho, na ponta esquerda a gente tem o Paulo César Lima e também no ataque a gente tem o Roberto Miranda, que nasceu em 1944, tá? E chegou ao Glorioso em 1962. Foram 10 anos. Saiu do Glorioso só em 1972. Seguindo o mesmo modelo, chegamos à Copa de 1974, na Alemanha. O Brasil acabou não repetindo o sucesso da Copa de 70. Mas junto com o Jairzinho, que estava na sua terceira e última Copa, temos Marinho Chagas. Em 1952, Marinho Chagas fez sucesso no Nordeste e logo chamou a atenção do Botafogo. Chegou em 1972 por aqui e fez pelo Glorioso. Podem pesquisar na internet que eu acho que vocês não vão achar, tá? Eu tentei procurar e não achei. Eu tentei procurar uma estreia mais pesada do que a do Marinho Chagas e eu não consegui, tá? Ele fez a maior estreia não só de um jogador do Botafogo, ele fez a maior estreia de um jogador no futebol mundial. Isso porque, logo de cara, em um clássico nacional entre Botafogo e Santos, Marinho Chagas, na sua estreia, marcou um gol, o Botafogo venceu a partida, o Botafogo venceu aquela partida com um gol de Marinho Chagas, que além disso, deu uma caneta e um lençol em um jogador do Santos. Que jogador é esse? Pelé. Marinho Chagas, num Botafogo e Santos, primeiro jogo da vida dele como jogador do Botafogo. Marinho Chagas fez o gol da vitória do Glorioso e deu um lençol. E não satisfeito, também deu uma caneta no rei do futebol. Uma caneta e um lençol em Pelé. Senhoras e senhores, Marinho Chagas. Parem tudo o que vocês estão fazendo e só aplaudam. Marinho Chagas. Sensacional. Marinho Chagas, inclusive, só fazendo uma brincadeira aqui, me desculpe, mas assim, Neymar quebraria ele, porque o Neymar não consegue levar uma caneta num treino. Você imagina levar uma caneta e um chapéu num jogo oficial. O Neymar ia sair de camburão do estádio, cara, porque ele ia quebrar o Marinho Chagas. Né? Mas, enfim, seguindo aqui com o Marinho Chagas, ele é o terceiro lateral esquerdo da lista que serviu a seleção brasileira. Tivemos Nilton Santos, depois do Nilton Santos o Rildo, e depois do Rildo, agora, o Marinho Chagas. Mais um lateral esquerdo servindo a seleção brasileira. Ele faleceu em 2014, aos 62 anos. Encerrando essa parte 3 dos jogadores que serviram a seleção brasileira, sendo jogadores do Botafogo em Copas do Mundo, a gente fecha com Dirceu, que nasceu em Curitiba em 1952. Mais um ponta esquerda nessa lista. O Brasil tem um negócio com o lado esquerdo do Botafogo, hein? Vamos falar a verdade, tá? Então é mais um ponta esquerda nessa lista aqui, o Dirceu. Chegou ao Botafogo em 1973 e permaneceu até 1976. Uma curiosidade sobre o Dirceu aqui que eu quero trazer para vocês é que em 25 anos de carreira ele foi marcado pela determinação e pela garra na marcação, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva. Ele não pegava leve com ninguém e ainda assim ele nunca recebeu um cartão vermelho sequer jogando futebol. Foram 25 anos de carreira em que o Dirceu, mesmo pegando firme, não aliviando para ninguém, nunca teve uma expulsão. Dirceu faleceu em 1995. Esses são os jogadores do Botafogo nessa parte 3 que serviram a seleção brasileira nas Copas de 66, 70 e 74. Na parte 4, a gente vai falar de 1978 em diante. Mais jogadores do Botafogo foram convocados nessa época. E depois, nas outras partes, aqui já dando um spoiler, vamos falar de um período de vacas magras do Botafogo nas Copas do Mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve se chegou até o final e ativa o sininho para você não perder a notificação quando sair os próximos vídeos aqui no canal e principalmente a parte 4 dessa nossa série especial de Copa do Mundo no canal Memória Alvinegra. Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês. Valeu! Fui!